O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, pais e padrinhos que aqui estão, nós temos hoje uma figura muito usada na Bíblia para falar da delicadeza de Deus para com seu povo. A figura da vinha, a parreira de uva. Essa planta é muito conhecida para o povo bíblico e muito generosa. Da parreira de uva sai o alimento, sai também o vinho, que é muito usado. E é uma planta que exige alguns cuidados. Por isso, ela é sinônimo da relação de Deus com o seu povo. Da mesma forma como nós podemos entender o vinhateiro cuidando da parreira de uva, diz o mundo bíblico, nós podemos entender também Deus cuidando do seu povo. Vejam bem, o profeta Isaías usa esta imagem e fala de uma maneira muito clara desta relação de Deus conosco. Diz ele: o meu amigo tinha uma vinha e ele escolheu o lugar para plantá-la, escolheu a muda, a planta que deveria plantar, tirou pedras, construiu um lagar para esmagar as uvas, colocou esta planta numa encosta para que ela não pegasse muito vento, construiu uma torre de vigia e colocou lá um guarda para que os animais e os outros não viessem invadi-la, pôs uma cerca em volta. Então, diz o profeta, da parte do vinhateiro, ele fez o melhor. Ele cuidou, zelou. O que esperava? Que a planta
a parreira de uva fosse também capaz de produzir frutos. A surpresa no texto de Isaías é justamente essa, que depois de tantos cuidados, a parreira produz frutos selvagens, uvas azedas. E a decepção é tamanha que o dono da vinha, o vinhateiro, diz assim: o que é que eu vou fazer? O que mais eu poderia ter feito para que ela produzisse bons frutos? No texto de Isaías, termina desse jeito, é uma tragédia. O dono da vinha decide: eu vou tirar a cerca, eu vou derrubar a torre, eu vou deixar que os animais venham e devastem a planta. Não vou mais cuidar, não vou mais esperar nada dela. É triste, porque a decepção e a desistência da parreira. É meio assustador o texto, né? Porque se a gente pensa que nós somos a parreira, a vinha de Deus, o profeta Isaías diz: até Deus tem hora que perde a paciência. É muito surpreendente Isaías. Contudo, essa leitura ela é relida por Jesus. E é aqui que eu gostaria de me deter com vocês, porque se nós fôssemos até o profeta Isaías, nós poderíamos ficar um pouco mais preocupados. É que Jesus é bom demais, então há uma folga na misericórdia. A mesma história, a mesma imagem da parreira, da vinha. Jesus coloca alguns elementos novos. Diz ele: o Senhor tinha uma vinha, também ele cuidou, fez o melhor que pôde, construiu a torre, pôs a cerca e colocou pessoas para cuidar. Depois de um tempo, enviou alguém para ir buscar os frutos. Surpreendentemente, aqueles que estavam tomando conta da vinha mataram, prenderam, maltrataram aqueles que vieram buscar os frutos. Depois de um tempo, o dono da vinha mandou outros para ir buscar, e de novo mataram, e prenderam, e maltrataram. Depois o dono mandou novamente, agora o filho. A este, quem sabe, eles serão capazes de respeitar. E o texto diz, claro, aqui há uma similaridade com Jesus, ele é o filho. O texto diz: nem ao filho respeitaram, prenderam, mataram e jogaram fora da vinha. A imagem é dramática, porque o dono da vinha pergunta: o que eu vou fazer com esses vinhateiros? Reparem, a culpa aqui não é mais da vinha. A culpa aqui agora é daqueles que cuidam da vinha, que não dão os frutos, não entregam aquilo, a paga por cuidar. Então, a beleza é, porque se esperava que, ouvindo Isaías, as pessoas dissessem, como dizem no texto: derrube a cerca, mande matar esses que estão cuidando da vinha de modo violento. Mas Jesus, porque é Jesus, diz assim: não vou destruir. O que vou fazer? Vou entregar a vinha para outros que poderão cuidar. E no tempo certo, vão ser capazes de entregar os frutos. Meus irmãos, o que é isto que Jesus está dizendo? Vejam bem, se nós entendemos a história da salvação, a história do povo bíblico, Jesus está dirigindo-se primeiramente aos judeus, dizendo a eles: vocês são aqueles que por primeiro tomaram conta e não foram capazes de cuidar. Agora a vinha será entregue a um novo povo. O novo povo são os cristãos, aqueles que seguem Jesus. É um alento, porque a bondade de Deus não quer destruir, mas é também uma responsabilidade, porque somos nós
aqueles que hoje cuidam da vinha. Somos nós aqueles que devemos oferecer os bons frutos. E de imediato a gente se pergunta: que frutos temos dado? Vamos olhar um pouco o que Deus faz por nós. Quantas coisas nós recebemos de Deus, quantas coisas Deus dá para que a gente seja capaz de ser bom. Nos dá a vida, inteligência, saúde, amigos, família. Quantas coisas recebemos de Deus. Contudo, nós muitas vezes insistimos em ser maus. O que mais você precisa para ser bom? O que mais precisa ser dado para você ser capaz de ser bom? Porque, vejam o que eu quero dizer aqui, às vezes nós escolhemos ser maus. Às vezes nós dizemos: eu não quero conversa com esta pessoa, eu não quero nem vê-la mais, eu quero que ela se exploda. A gente às vezes escolhe ser ruim. Se eu puder prejudicar, eu vou prejudicar. A gente às vezes deixa a maldade tomar conta. O que mais Deus precisa fazer? Essa é a pergunta. Para que a gente descubra que é bom ser bom. Deus enviou Jesus, seu Filho, que morreu por nós ensinando isso. O que mais nós precisamos? Para você se convencer de que é bom ser bom, de que é bom ser justo, de que é bom ajudar os outros, de que é bom ser uma pessoa generosa. O que mais precisamos? Vejam, meus irmãos, se tudo recebemos de Deus, por que será que às vezes, quando a gente olha para a nossa vinha, para a nossa parreira, a gente custa encontrar uvas doces? Por que será que às vezes nós vemos mais maldade do que bondade em nós? Claro que é um convite, o texto é uma provocação. Se você ainda não é capaz de ser bom, generoso, se você ainda não é capaz de perdoar, se você ainda não é capaz de enxergar que é possível ser paciente com as pessoas, e aqui a gente aprende com Jesus a paciência, porque ele olha, se fosse impaciente, Deus já teria derrubado essa vinha há muito tempo. Então nós também somos capazes de ser pacientes com as pessoas, generosos. Vocês, quando chegaram na igreja, receberam um pequeno papel que tinha ali uma tarefa, vamos dizer assim. Essa tarefa foi pensada em torno dos frutos. Então, cuide da sua família, cuide das coisas de Deus, seja capaz de ser generoso, essas coisas que nós precisamos ser para frutificar. A proposta nossa agora é a seguinte: que você seja capaz de sair da sua acomodação, do seu lugar, e ir um pouco além, que nós estamos no mês missionário, então seria muito fácil você virar para a pessoa que está ao seu lado e, enfim, nós queremos ir além de nós mesmos. É um exercício que parece ser simples, mas que custa disposição, alento, vontade. Se nisto a gente já às vezes não tem muita vontade de fazer, se imagina na vida, não é? Então, o convite é esse. Você não é obrigado, evidentemente. A vinha às vezes não quer dar frutos, mas a proposta é feita. Então você tem o papelzinho, que tem aí uma tarefa. Procure uma pessoa aqui na igreja e você vai fazer o seguinte: empresta o papel. Obrigado, Edna. Você vai chegar para essa pessoa que você escolher aqui, dessas tantas que temos, você vai dizer a ela o que está escrito no papel. Então, no meu caso, reze por alguém que sofre. Você que recebeu, tome isso com cuidado, tome isso como um pedido de Deus para você. Aceite isto. Pense: de que maneira eu faço isso na minha vida? Como é que eu
estou rezando por aqueles que sofrem. E depois você também tem um papel, então você vai escolher uma pessoa e falar para aquela. Quando você dá, você diz direitinho o que está ali. E quando você recebe, você escuta que aquilo é para você. Então, com generosidade, vamos semear e receber. Vamos fazer isso agora.